Oi, eu sou Paulo Alexandre e este é o canal Foco Geral, o canal que trata sobre entretenimento e cinema. Muito bem, eu hoje gostaria de ouvir a sua versão sobre o que aconteceu. Quer dizer, é verdade. É claro, mas primeiro diga seu nome e a sua ocupação para o arquivo. Action, motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Que tipo de ônibus e de onde, por favor? Ônibus de turismo. Ônibus para turistas. São Francisco, Chinatown. Obrigado. Agora, antes de entrarmos no assunto, o senhor sabe por onde anda atualmente o senhor Jack Burton, o caminhão dele? Oh, Deus, quer deixar fora disso? Sr. Shen, por favor. O senhor pode estar numa grande enrascada. Metade de um quarteirão da cidade explode em chamas. Chamas verdes. Está havendo a maior confusão. E há pessoas que dizem que o senhor está envolvido. Que o senhor pode ser o responsável. Que o senhor é uma pessoa muito perigosa. Agora, se o senhor estiver protegendo Jack Burton... Deixe Jack Burton fora disso. Nós devemos muito a ele. Demonstrou uma grande coragem. Tá bem. Está bem? Mas se eu vou ser seu advogado, há certas coisas que eu preciso saber e que ainda não fazem nenhum sentido para mim. Como... o senhor acredita mesmo em mágica? Quer dizer, magia negra chinesa? É isso. Sem dúvida. O senhor está realmente falando sério. E também acredita em monstros e fantasmas, não? Claro. E bruxaria também. Eu imagino que o senhor espere que eu também acredite em bruxaria, não? É claro. Por quê? Porque isso existe. Como é que eu vou saber disso, Sr. Shen? Como? Como? Me ajude a entender. Por favor, como? Viu? Isso não foi nada. Mas é assim que sempre começa. Bem pequena. No vídeo sobre o filme A Hora do Espanto, comentei sobre como o terror precisou ser reinventado nos anos 80. As produções de terror estavam muito vinculadas ao gótico e ao lúdico, sempre atreladas a lugares ermos, castelos assombrados e aspectos similares. Geralmente, estas produções traziam vestígios do expressionismo alemão e dos antigos clássicos da Universal. Aqui me refiro às produções da Hammer e da Amicus nos anos 60. Nos anos 70, o slasher revolucionou o terror no cinema. Surgiram filmes mais agressivos e mais urbanos. A proposta do filme A Hora do Espanto, de 1985, era atualizar os antigos conceitos de filme de terror, trazendo-os para a realidade urbana. A verdade é que as ávidas transformações dos anos 70 e principalmente dos anos 80 influenciaram profundamente as produções cinematográficas. Esta influência incidia em vários níveis, desde o avanço dos efeitos especiais até a total remodelação de antigos e tradicionais conceitos. Um dos principais desafios destas produções era trazer o lúdico, o fantasmagórico,
Em suma, a realidade fantástica para a realidade urbana. Um bom exemplo disso é a introdução de punks no filme O Retorno dos Mortos-Vivos, dirigido por Dan O'Bannon em 1985. Assim como o terror, as raízes dos filmes de aventura estavam voltadas para afastar o público do mundo que o cercava e levá-lo para uma dimensão feérica, onde tudo poderia acontecer. Esta fórmula básica se repetiu inúmeras vezes nas telas, passando por Simba o Marujo, dirigido por Richard Wallace em 1947, por O Mundo Perdido, dirigido por Irving Allen em 1960, e Caçadores da Arca Perdida, dirigido por Steven Spielberg em 1981. Esta regra sempre vigorou como um ponto de extrema importância para os filmes de aventura. Não obstante, um filme ousou romper com esta estrutura clássica. Ele ousou colocar lado a lado o lúdico e o urbano. Este foi o clássico cult, Aventureiros do Bairro Proibido, dirigido por John Carpenter em 1986. Basicamente, a ousadia de Aventureiros do Bairro Proibido consistia em mostrar ao público que a aventura não estaria tão longe da realidade do espectador, que por trás de toda a fachada urbana envolvendo carros velozes e enormes prédios poderia se esconder o inusitado, o inacreditável, o fantástico, o sobrenatural. A trama deste filme narra sobre um rapaz chamado Wang Shi, interpretado por Dennis Dun. Ele mora em Chinatown e tem sua noiva sequestrada por um feiticeiro chamado David Lopan. Para resgatar sua noiva, ele pede ajuda a seu amigo Jack Burton, interpretado por Kurt Russell, que, por sua vez, quer seu caminhão de volta. No decorrer da trama, outros se prontificam a ajudar Wang Shi em libertar sua noiva e enfrentar Lopan. A sensação que se tem ao assistir Os Aventureiros do Bairro Proibido é que, à medida em que a trama se desenvolve, nos deparamos com manifestações fantasmagóricas, sobrenaturais e inexplicáveis para uma sociedade acostumada com fenômenos rotineiros da urbanidade. É como se duas dimensões existissem paralelamente, a urbana e a sobrenatural. Isto fica claro na cena em que Jack Burton tenta atropelar Lopan com seu caminhão e não consegue. Em nenhum momento o filme nos afasta do mundo convencional para nos transpor para um mundo feérico, isto é, totalmente fora da realidade urbana. Os protagonistas se deparam com fenômenos sobrenaturais nas ruas de Chinatown, em um prostíbulo e principalmente dentro do prédio que pertence a David Lopan. Jack Burton representa o olhar abismado do público em meio àquelas situações inusitadas que transcendem a lógica racional. Ele é um simples caminhoneiro e todos que estão ao seu redor tentam lhe explicar o que está acontecendo. Mas como um herói pragmático, uma reprodução da mentalidade americana, Burton tenta resolver tudo
à sua maneira. Um dos pontos interessantes de Aventureiros do Bairro Proibido é que, ao contrário de outros filmes onde a mentalidade ocidental se coloca em uma condição norteadora da trama e a oriental é posta em uma condição inferior, temos nele uma situação diferente. O roteiro estabelece as duas visões, a pragmática ocidental e a mística oriental, em condição de igualdade. Desta forma, em alguns momentos, os métodos utilizados por Wang Shi são eficientes para resolver as adversidades, e em outros, os métodos utilizados por Burton solucionam. O diretor John Carpenter constrói uma ambientação onde o fantástico e o convencional se misturam indistintamente. Lupin mora em um prédio semelhante a qualquer outro, mas seu espectro vagueia pelos corredores, flutuando. De certa forma, fica a impressão de que uma China medieval e mística se esconde por trás da fachada de um prédio contemporâneo. O neon se faz presente de forma marcante, contribuindo para a atmosfera kitsch e underground. Assim como outras obras do diretor, Aventureiros do Bairro Proibido influenciou profundamente a cultura pop. Um bom exemplo disso é que o famoso game Mortal Kombat teve alguns dos seus personagens inspirados nele, principalmente Raiden e Shang Tsung. Vale ressaltar o elenco formado por Kurt Russell, Dennis Dun, Kim Cattrall, James Hong, Victor Wong, entre outros. Suas performances embalam a aventura de forma frenética e extremamente divertida. Para finalizar, esta obra de Carpenter concede novas tonalidades ao conceito de aventura nos cinemas. Ela causa a impressão no espectador de que por trás de todo o concreto e asfalto que nos cerca, cotidianamente, existe uma dimensão mágica, onírica, e que a qualquer momento a aventura pode começar. Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here. Weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of magic? The darkest magic. They call it Little China. Finally, we shall bring order out of chaos. It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? How are you gonna spring us? I have no idea. There are many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as short as yours. My destiny rests in your capable hands. Hey, I'll do my best. Oh God, is this really happening? This is gonna take Cracker Jack timing, Wang. 1, 2, 3. She may be trapped. Total concentration. Safety. Yeah. You ready, Jack? I was born ready. Way to go, Jack. Jack Burton's coming to rescue your summer. Hey, what more can a guy ask for? 20th Century Fox presents Kurt Russell in John Carpenter's Big Trouble in Little China.